Você vai falar, porra, por que eu não comprei mais? A BB Seguridade tá assim, ó, segurando tudo aqui. Engraçado, né? Que realmente aí o Barsi, ele... Pra você ver que o cara é o rei, né? Você vê que veio a pandemia, ele falou que continuou comprando as ações, o patrimônio dele foi lá pra baixo, caiu de... Caiu pela metade, cara. Caiu, ele deixou de ser bilionário, Deixou. né? A Lu falou num podcast Foi aí. pra 900 e tantos milhões. Ele tinha 2 bilhões. 2 bilhões. Foi pra tantos e ele falou que o que importava era a renda. É. E hoje tá aí provando, ele tá com, eu não sei quanto mais... Perto sei de lá. 4 bilhões ali, oscilando, né? Esse ano saiu até uma matéria que a carteira dele, já agora no começo, se valorizou 9%, porque o IRB se valorizou muito em dezembro. Saiu de 70 centavos para mais de R$1. E ele tem uma posição ali interessante em IRB, né? Então você vê, né? É um cara que realmente ali provou. E hoje, a estratégia que ele utiliza, e eu acredito que é a estratégia que todo investidor vai utilizar nesses próximos 4 anos, né? Desse governo. Porque as ações provavelmente não vão se valorizar. Então empresas, mesmo que empresas de crescimento que têm um grande potencial, não vai estar propício para ela deslanchar, a ação subir bastante. Então o pessoal vai comprar ações que pagam bons dividendos, recomprando e fazendo aí o aporte, né? Eu costumo falar pro pessoal que a estratégia dos dividendos ou dividend investing é uma estratégia muito interessante porque o investidor ele está feliz em qualquer momento, em qualquer cenário macroeconômico. Tanto no momento de baixa da Bolsa de Valores, como é provável que nós vamos experimentar aí pelos próximos 2 anos, pelo menos, pelos juros altos no país, não há como os ativos de risco subirem com juros altos. Isso aí é muito claro, é estatístico e há uma correlação negativa entre juros e renda variável. E por que eu digo que o pessoal está sempre feliz? Porque se está na baixa, ele está recebendo dividendo e podendo comprar as ações a um preço muito mais descontado. E ele está recebendo aquele fluxo de caixa, fazendo com que ele não fique desesperado e desacreditado da renda variável. Porque se ele ficar só posicionado em ativos que não vão remunerar a carteira dele e que não estão se valorizando, ele vai olhar para a poupança, ele vai olhar para a renda fixa, ele vai olhar para outros ativos ali mais seguros que se vinculam à taxa livre de risco, eles vão pensar, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo para a inflação. Enquanto se ele estiver recebendo dividendos, ele consegue compensar esse dano psicológico. E comprando as ações baratinhas ainda, né? E se tiver no cenário de alta, pô, o cara tá feliz porque as ações dele estão subindo. O ganho de capital também faz parte do retorno total acionista. O retorno total acionista é composto de proventos mais a valorização do ativo. Então, pô, é uma estratégia essencial para quem quer ingressar no mercado de renda variável, porque ela remunera a sua carteira e você não fica exposto apenas ao risco de mercado, que é o risco das oscilações, né, da renda variável. Então eu considero essencial essa estratégia. Muita gente me fala, pô, Luan, mas quem tem pouco dinheiro não faz sentido, né, cara? Eu falo pra ele o seguinte, você já olhou a performance do índice de small caps da B3? Historicamente perde pro Ibovespa, perde pro IFIX, e perde para vários índices, inclusive o IDIV, que é o índice de dividendos. E o índice de dividendos da B3 supera Ibovespa historicamente, supera índice small cap. Então eu falo assim, cara, é claro que uma small cap, por ter um valor de mercado inferior, tem um potencial de valorização maior. Contudo, quase ninguém acerta small cap. Por isso, se você for se posicionar em small caps, tem que ser um percentual pequeno da sua carteira. O grande bolo tem que ser em ação pagadora de dividendo, cara. Até porque, se você não se considera um profissional de mercado ou um especialista, você vai se aventurar em empresas mais arriscadas como small caps. Até o Peter Lynch, que tinha um portfólio de 1.400 ações, ele comprava small caps ou empresas de turnaround, em recuperação, com um pequeno percentual. E ele sabia que entre 10 ações, ele acertava 1, 2. E olha só o que aconteceu, né? O cara, em 13 anos, teve um retorno de 2.700%. Mesmo ele um grande profissional de mercado, e você acha que você é capaz de acertar só small caps? Pode ser, talvez seja um golpe de sorte, mas talvez você devesse ir pelo caminho já testado pelo bilionário Barsi, que já está aí há mais de 50 anos no mercado. Eu prefiro seguir esse caminho. Não, e outra coisa também, você falando aí, pega, né? Por mais que a empresa realmente, sei lá, pega algumas small caps aí, elas realmente, elas valem muito mais do que tá ali no valor de tela. Mas quem é que vai pagar esse valor? Às vezes você acerta ali bons negócios mesmo, várias small caps boas, mas quem vai pagar? Aí que tá, né? E já com a estratégia dos dividendos, pô, você compra um Banco do Brasil hoje, você paga 0,6 do preço ao valor patrimonial, tá certo que às vezes ele vai ser negociado esse valor para sempre, mas é uma empresa que ela paga dividendos e ainda você vai ter o ganho de capital com ela.
Por quê? Porque tem o dinheiro que ela dá para acionista e tem o dinheiro que ela coloca no caixa dela. Então, naturalmente, as ações vai subir. E o grande questionamento do pessoal em relação aos dividendos é que existe uma teoria dentro do mercado financeiro desenvolvida pelo Modigliani e Miller, que é a teoria da irrelevância dos dividendos. Por que irrelevância? Isso a gente verifica muito bem quando ocorre a Data X. Na Data X a gente tira da cotação, no preço teórico de abertura do pregão, Sim. a gente tira da cotação o valor do dividendo. Só que durante o mercado e ao longo do tempo, o preço pode se ajustar. Por que pode se ajustar? Porque o que vale uma empresa são os seus fluxos de caixa futuros. Então não interessa o que ela pagou agora. E outra, o preço é definido pela lei da oferta e da demanda. De tal modo que... Por que o preço pode acabar voltando? Porque existe uma demanda muito grande por empresas pagadoras de dividendos. Esse é o chamado efeito clientela das ações pagadoras de dividendos. Por que clientela? Os investidores são clientes. Eles precisam ser atendidos. Quando a empresa paga dividendo, eles vão atrás dessa empresa. Quando elas não pagam, você vai ver a cotação despencando, como por exemplo a Transição Paulista. Ela não tá pagando e você viu ela despencando. E engraçado você falando isso daí, eu falei isso daí num vídeo que eu fiz aqui da Taesa mesmo. Eu falei, ó, a Taesa, essa empresa provavelmente ela não vai ter quedas bruscas por conta que o investidor ele vai vender todas as ações que não pagam dividendos para depois começar a pensar em vender a que paga dividendos. Galera que tá acompanhando a gente aqui agora, fala a verdade, já aconteceu com você. Você olhou ali, você precisou do dinheiro, aconteceu alguma coisa ali, você teve que vender as suas ações. Você vendeu a que paga dividendo ou a que não paga dividendo. Eu tenho certeza que 95% das pessoas vendeu as que não pagam dividendo. Por quê? Porque o dividendo, quando você recebe na sua carteira, dá uma sensação de prazer, né? É. Pô, pega Banco do Brasil, paga 8 vezes no ano. Meu, toda hora aparece lá, vai, a cada 2 meses aparece aí um pagamento de dividendo, provento, alguma coisa assim do Banco do Brasil. Não é muito legal quando você vê e fala, puta, já vai cair de novo, mano? Deveria ter mais, né? É uma estratégia de estímulo comportamental, você se blinda, cara. Por isso que é importante seguir esse caminho. E não é porque é mero discurso nosso aqui. Foi provado pelo Barsi, né, cara? E como você bem lembrou, por que ele conseguiu recuperar o patrimônio, inclusive dobrar depois? Porque ele recebeu muito dividendo da Unipar. Ele falou, vou vender a Unipar nesses preços aqui no crash do Corona. Não vou fazer isso, tô louco. Ela pagou ano passado mais de 60 milhões de reais. Ele totalizou em dividendos ano passado 371 milhões de reais. 1 milhão de reais por dia, cara. Olha o patamar que ele chegou e não vendeu nada. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15. Bom ressaltar aí, porque 15 mil pra nós tava bom, né? De dividendo mensal. Diário então, cara? Diário então. Porra! Já pensou? Mas realmente, né? Eu acho que é uma ótima estratégia de dividendos ali. E principalmente o que já falou, né? Que foi provado. E você só gosta de empresas que pagam bons dividendos? Não, cara, não. Eu diversifico. O próprio Barsi, ele divide a carteira dele nas pagadoras de dividendos, que ele chama carteira previdenciária, e na outra parte, que ele chama de carteira de oportunidades. Essa carteira de oportunidades, ele segue uma estratégia chamada Value Investing, em que ele é um investimento em valor, em que ele investe em empresas mais descontadas, com maior potencial de valorização, que não pagam tantos dividendos, então ele espera uma explosão de cotação, como aconteceu, por exemplo, na história dele com Taurus, com Unipar, né? E ele espera que aconteça com IRB, por exemplo, em que o que ele faz? Ele, na carteira previdenciária, ele raramente vende, ele só acumula. Tem o viés de acumulação, porque elas pagam dividendos e remuneram a carteira dele. Aqui não, aqui ele vai vender. Quando bater uma valorização muito forte e ele entender que o ativo está caro, ele vai vender e pegar esse recurso e aplicar nas pagadoras. Aí ele vai potencializando os juros compostos das pagadoras de dividendos. Então essa estratégia dele, fazer essa migração. E eu procuro fazer isso também, né? Porque do contrário, se a gente ficar só restrito aos dividendos, pode acontecer de uma empresa em determinado momento parar de pagar dividendo e a gente só ficou exposto nela. É o caso da Transição Paulista, por exemplo. Então a gente precisa diversificar não só em dividendos, só que dentro da nossa carteira a gente tem que ter mais ações de dividendos e um pequeno percentual. Eu diria que o ideal é ter na sua carteira de ações 70% de dividendo e 30% você pode diversificar em empresas mais do growth investing ou small caps que você considere promissoras. Eu considero que isso vai te proteger em diversos cenários, né? Quando, por exemplo, quando ocorre um ciclo de alta na bolsa, quando a gente experimentou um ciclo de alta, por exemplo, 2016, 2020,
As ações com maior potencial de crescimento, que não te pagaram enquanto você segurou naquele período de acumulação, elas vão ter uma explosão de valorização muito maior que as ações pagadoras de dividendos, porque afinal, toda hora está entrando dinheiro na sua conta, não tem como ela se valorizar muito, e até porque ela não retém muito dinheiro no caixa para fazer investimento no seu negócio ou expandir o seu negócio. Então, é importante você ter esses dois ativos para aproveitar o ciclo de alta. E aí vamos supor que no final de um ciclo de alta você pode zerar aquela posição ou fazer uma venda parcial e voltar para as ações de dividendos. Esse é um giro saudável que o Barsi faz. Não é um giro patrimonial que vai destruir sua rentabilidade. Louco, né, cara? Não é o giro maluco que você faz ano a ano. É o giro que você faz num ciclo. E o Howard Marks lembra muito bem que o mercado é feito de ciclos. E é assim que ele ganhou muito dinheiro, entendendo os ciclos. Tanto que no prefácio do livro dele, O Mais Importante para o Investidor, o Henrique Breda, ele fala, cara, ainda bem que eu ouvi o Howard Marks. Eu achava que... Porque a gente não via esperança no governo Dilma, as ações só caíam. Chegou a abaixo de 40 mil pontos Ibovespa. Ele falou, ainda bem que eu ouvi o Howard Marks, no sentido de que o ciclo tem um fim. Então ali ele saiu comprando muito, e aí ele surfou toda essa alta. Ibovespa subiu quase 200%. Ações com beta de 2, 3, que são mais voláteis, por exemplo, uma Magalu, uma Via Varejo, cara, sobe 3 vezes mais do que o Ibovespa, porque tem um beta de 2, 3. A relação beta é quando você verifica o risco sistemático com o Ibovespa. Qual que é a variação? Se o Ibovespa sobe 10, vamos supor, que é uma empresa que tem um beta de 2, essa empresa sobe 2 vezes mais. Então tem essa correlação. E para você surfar isso aí, você tem que ter um pouco de ações ali com potencial de valorização maior que não pagam tantos dividendos. E a gente vê que no exterior é assim que funciona. O Jeff Bezos, quando ele teve lucro na Amazon, ele se desculpou com os acionistas, cara. Ele falou, desculpa por dar lucro. Por que desculpa por dar lucro? Porque ele deixou sobrar dinheiro, ele não reinvestiu. Então lá é muito comum, com a cultura de investimento e empreendedorismo deles, entender que o dividendo não é tudo. E o legal deles, se você for pegar, principalmente dessas empresas como a Amazon, é que essas empresas, elas fazem o quê? Elas fazem a opcionalidade, né? Então você vê, hoje em dia o negócio que dá mais dinheiro para a Amazon é o quê? É o cloud, né? Que é a nuvem da Amazon. Isso daí e vários outros, pô, eles já venderam o celular. Eles entram em todos os negócios. Aí o que dá mais dinheiro, eles começam a investir mais, né? É o caso da Amazon e de várias outras empresas também, que é essa opcionalidade. A empresa vai investindo, igual você falou, e pediu desculpa porque sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro, cara. Isso é muito louco, né? E o Warren Buffett nunca pagou dividendo, cara. Né? Porque lá ele prefere deixar o dinheiro ali na própria empresa para valorizar o patrimônio líquido, né? E aí você viu aquela explosão de valorização ao longo do tempo. O Buffett conseguiu uma performance de mais de 20% por mais de 50 anos. A gente viu o Peter Lynch fazendo 29% em 13 anos. Ele superou o Buffett num curto espaço de tempo, entre 77 a 90, quando ele saiu do fundo dele. Mas com uma consistência desse tamanho é só o Buffett. E ele nunca foi adepto do pagamento de dividendos. Então não existe a estratégia que é só aquela que pode ser seguida. Mas no Brasil faz sentido os dividendos, porque não são tributados ainda, porque a inflação aqui é muito alta. A gente aqui vê muitos períodos de baixa na bolsa. Nos Estados Unidos a gente vê muitos períodos de alta. Então o investidor até fica mais estimulado a depender apenas do ganho de capital, da valorização. Porque lá não tem todo esse risco de um país emergente como o Brasil, com juros que sempre estão altos. Então aqui é complicado de falar pro cara, viu? Vem para as ações, enquanto a renda fixa está remunerando 13, 14, 15, às vezes até 20. Bonitinho, né? É difícil convencer o cara a fazer isso, cara. É difícil e aí mesmo. Os dividendos servem para isso, para trazer o pessoal para uma cultura de investimento. Porque se eles não seguirem esse caminho, eles vão ficar dependentes da maior pirâmide financeira, que é a Previdência Social, cara. Aí tá lascado, né? Aí tá lascado. Quando chegar lá, vai falar assim, ó, vai faltar mais 5 anos. Quando chegar na sua vez de você se aposentar pelo INSS, você vai estar lá, o cara ia bater o carimbo assim, aí ele fala, não, vai faltar mais 5 anos. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.